vitória do Flamengo por 5-1 sobre o São Paulo pode até ter sido exagerada no placar, pelo que foi o jogo, né? O Flamengo perdia e em 8 minutos Bruno Henrique fez 3 gols, virou para 3-1, São Paulo ficou completamente desnorteado e o time carioca chegou aos 5-1, um placar extremamente elástico para o que foi o jogo. Mas esse resultado, além de encerrar um longo jejum no qual o Flamengo não conseguia vencer o São Paulo, isso não acontecia desde 2017, né, e uma sequência de derrotas para esse rival, 4 ao longo de 2020, na temporada passada, também tem uma outra marca importante. Sobre elas iremos falar, assim como falaremos também do jogo. Mas antes quero frisar que esse vídeo tem o apoio e o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra tempo real dos campeonatos mais importantes do mundo, das mais relevantes competições do futebol internacional e também aqui do Brasil. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, todas as ligas europeias que começarão em breve, inclusive com as transmissões ao vivo com imagem e narração em português da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Aliás, já começou a segunda divisão do Campeonato Alemão, Bundesliga 2, com transmissão do Dudu Monsanto, do Gerd Wenzel, ao vivo, jogos com imagem e de graça. É só fazer um download e aproveitar todo esse conteúdo do OneFootball que apoia o canal. E os números do OneFootball você vai ver aqui do meu lado. Números de Flamengo 5, isso mesmo, estatísticas do Flamengo 5 e São Paulo 1. Um jogo, gente, que se você analisar friamente, não tinha a menor pinta de que seria um jogo decidido dessa maneira. O Flamengo perdia por 1-0, o Flamengo não estava criando situações, vivia um momento delicado no jogo. São Paulo tirou proveito de mais uma vez o Flamengo errando defensivamente na bola parada, um problema que já vem lá de trás, que hoje novamente se apresentou. Assim como a saída de bola do Flamengo hoje não estava muito boa, em parte por conta do gramado ruim do Maracanã. Impressionante como o gramado do Maracanã piora, né? Mexeram no gramado, reformaram o gramado para a Copa América e a Copa América terminou há 2 semanas e de novo, o gramado do Maracanã muito ruim. Muito bem. Além disso, o São Paulo chegou ao gol no começo do segundo tempo e o Flamengo não fazia uma boa partida. Até que encontrou o gol numa boa jogada do Bruno Henrique. Né? O Bruno Henrique começou ali a dar as cartas. Ele arrancou com a bola, recebeu depois o passe do Arrascaeta, mas de fato ajeitou aqui, ó, no braço, no muque, digamos assim. E corretamente o VAR interveio e a arbitragem anulou o gol do camisa 27. Mas o Bruno Henrique estava tão com a macaca nesse jogo que ele, de repente, desandou a marcar. Fez o primeiro gol chegando como centroavante, importante isso. No jogo contra o Defensa e Justiça, o Bruno jogou mais fixo pelo lado esquerdo. E nesse jogo contra o São Paulo, ele teve mais liberdade. Isso é muito importante, esse ajuste do Renato. Era assim com o Jesus nos melhores momentos, e foi assim com o Rogério Ceni, inclusive em partidas recentes com o Flamengo desfalcado, e o Michael jogando pela esquerda e o Bruno jogando como segundo atacante. Dessa vez não tinha o Michael pela esquerda, mas ele fazia o corredor, mas com liberdade para aparecer na área. E foi assim como centroavante que ele entrou para marcar o gol de empate, logo depois do gol anulado. E na sequência ele fez um gol belíssimo de fora da área, girando em cima do Igor Vinícius, muito ingênuo também o jogador de São Paulo, né? Facilmente ele girou e acertou um belo chute, lembrando inclusive aquele gol incrível que ele marcou na partida contra a LDU em Quito, que foi uma bela jogada trabalhada, coletiva, ele finalizou daquela mesma região do campo, também buscando o ângulo esquerdo do goleiro, né? A vitória do Flamengo sobre a LDU na Libertadores por 3-2, né? Aquele golaço que ele marcou. Foi bem parecido até a maneira como ele bateu na bola, bem ao seu estilo. E ali virou o jogo, depois marcou uma bela cabeçada 3-1 em 8 minutos, gente. Foi um intervalo de 8 minutos entre o gol do empate marcado pelo Bruno Henrique e o terceiro gol. Em 8 minutos tudo mudou. Ele virou para 3-1 e aí o São Paulo ficou completamente grogue, entregue em campo. E aí veio o gol do Gustavo Henrique, né, que poderia ser do Rodrigo Caio. O Gustavo Henrique toca antes de a bola passar pela linha para ampliar. E o gol contra, da bola disputada pelo Michael ali, caiu dentro do gol do Thiago Volpe, 5-1. Um placar exagerado? Eu acho que sim. Eu acho que não houve essa disparidade toda para o Flamengo golear por 5-1. Mas o São Paulo ficou tão entregue, tão confuso, tão baratinado, que o Flamengo continuou ali marcando, fazendo os gols e aproveitou aquele momento. Agora, se o São Paulo vai tirar muitas lições desse jogo, claro, o São Paulo jogou muito desfalcado, poupou jogadores, e o Flamengo, é bom lembrar isso. Eu até escrevi sobre isso antes do jogo. O Flamengo, nas 4 derrotas que sofreu para o São Paulo na temporada passada, sempre muito desfalcado. Chegou até 8 desfalques no mesmo jogo. Chegou a jogar sem Gabriel e sem Pedro, por exemplo, os 2 centroavantes. Foram vários desfalques. O Diego Ribas só jogou a última partida, por exemplo, que foi a partida que o Flamengo foi campeão brasileiro mesmo perdendo. Mas ali não tinha o Diego Alves,
entre outros jogadores que ficaram fora, o Arão estava machucado também. Então o Flamengo enfrentou muitos desfalques naqueles confrontos em que foi derrotado seguidas vezes pelo São Paulo. E dessa vez, por opção também e por outras razões, né, por contusão, etc., o São Paulo jogou desfalcado. Perdeu jogadores importantes para esse jogo, não os utilizou para esse jogo, pensando até no jogo contra o Vasco, quarta-feira, pela Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo pode brigar. O brasileiro, as chances hoje são meramente matemáticas. O time está muito mal colocado no campeonato da Série A. E o Flamengo aproveitou muito bem hoje esse fator, porque as individualidades pesaram, especialmente do Bruno Henrique. Então o Flamengo completo, mesmo sem fazer uma grande partida, mesmo tendo um pedaço bem grande do jogo que não soube bem, consegue um placar dessa magnitude. Mas muitas coisas têm que ser observadas ali. O Flamengo tem que observar onde errou, a saída de bola, a jogada aérea defensiva que voltou a ser um problema, como ficou claro no gol marcado pelo Arboleda. Ou seja, não foi uma atuação perfeita, embora o placar aponte na direção de uma atuação magnífica. Então essa autocrítica é muito importante que o Flamengo consiga fazer. E o São Paulo tentar juntar os cacos e entender o que acontece com uma equipe que toma um gol e toma o segundo e fica completamente perdida, completamente confusa, entregue. A defesa do São Paulo não existia mais e o adversário não teve pena. Agora, o ponto que é muito importante, o Flamengo, durante todo esse período que o Flamengo estava endividado, com times fracos, até lutando em algumas temporadas contra o rebaixamento, o Flamengo virou saco de pancada dos times paulistas. Porque foi um período que o São Paulo foi hegemônico, o Palmeiras ganhou títulos, o Corinthians ganhou muitos títulos, foi hegemônico também, o Santos chegou a ser campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e o Flamengo só ali como coadjuvante, e tomando muitas pancadas dos times de São Paulo, como também de outros estados, mas especialmente dos grandes clubes de São Paulo. Nessa nova era de um Flamengo poderoso, competitivo, forte, o que só aconteceu depois que as contas foram colocadas nos seus devidos lugares, que a dívida foi reduzida, que o Flamengo conseguiu aumentar seu faturamento e melhorar e muito a sua gestão como clube, né? E pôde aí sim contratar bons jogadores. De lá para cá, o Flamengo já aplicou, por exemplo, 2 vitórias sobre o Palmeiras por 3-0, uma em São Paulo e uma no Rio, né? E ambas os técnicos foram demitidos. Felipão, depois de perder no Rio de Janeiro, e Mano Menezes, depois de perder no Allianz Parque. O Flamengo meteu 4-1 no Corinthians, no Maracanã, e 5-1 em Itaquera. Teve também um 3-0 em Itaquera, em 2018, por exemplo. Tem vencido com frequência a equipe corintiana. Perdeu apenas naquela semifinal de Copa do Brasil 2018, mas quase sempre tem vencido o Corinthians até por goleada, 3-0, 4-1, 5-1. Né? O Flamengo meteu 4-1 no Santos, jogando no Maracanã também, na temporada passada, 2020. E agora o São Paulo, que não perdia para o Flamengo desde 2017, a última derrota havia acontecido na Ilha do Urubu, lá no campo da Portuguesa, onde o Flamengo mandava os jogos naquela temporada. E o técnico do São Paulo era Rogério Ceni na oportunidade, teve até gol de falta do Guerreiro, que já saiu do Flamengo há muito tempo. Então, desde aquele tempo, desde 2017, o Flamengo não ganhava do São Paulo. E conseguiu agora uma vitória por 5-1. Então o Flamengo agora tem goleadas nessa sua fase atual, nessa sua fase vencedora e competitiva, em cima de todos os seus rivais paulistas. Isso é extremamente importante, porque mostra a virada, a mudança radical que o clube viveu nesses últimos anos. Sem falar em vitórias sobre times de outros estados também por goleada, como o famoso 5-0 em cima do Grêmio, então treinado pelo Renato, que começa muito bem no Flamengo, com 14 gols marcados aí nesses 3 últimos jogos, né? 5-0 em uma semana, em 8 dias, 14 gols. 5-0 do Bahia, 4-1 no Defensa e Justiça e 5-1 no São Paulo. Marcou 14, sofreu 2 gols. E um gol foi dado, né? Que foi aquele gol de uma falha dos Diegos, que resultou o tento da equipe argentina na quarta-feira no jogo pela Copa Libertadores da América. Então, um jogo muito marcante, porque o Flamengo, além de meter 5-1 no São Paulo e encerrar um jejum de vitórias sobre esse adversário, muito tempo sem vencer esse velho rival, o Flamengo consegue com isso fechar um ciclo. Todos os times paulistas já foram goleados, surrados pelo Flamengo nessa nova fase. Isso é extremamente importante para a gente entender uma nova ordem, algo que mudou. Porque é um clube que consegue, apesar de alguns equívocos da sua diretoria, ele consegue ser um clube forte, com jogadores de alto nível, um time competitivo, independentemente de quem seja o técnico, trocando de técnico e tudo mais. Isso vem já de algum tempo. E é algo que, se o Flamengo não sair do trilho, deverá durar ainda bons anos. É isso. Valeu e saudações.